Olá pessoal, aqui é Ismael Yassine, estamos no canal Abstração Matemática para darmos nossa introdução à resolução de exames de admissão UEM, neste caso a Química. Vamos resolver o exercício número 1 a 5. Não se esqueçam de dar o seu like, o seu sininho e subscrever no canal. E vamos à nossa resolução. Hoje temos aqui o exercício número 1, ok? Onde primeiramente nós vamos fazer a leitura do enunciado e depois iremos, portanto, responder, não é, a opção correta, dando algum comentário no que diz respeito à opção que nós vamos escolher, ok? Portanto, vamos ler aqui o enunciado. Temos aqui: analise as afirmações seguintes sobre a velocidade das reações e indique a afirmação incorreta, certo? Das afirmações que nós temos aqui, precisamos uma que está incorreta, ok? A linha A diz o seguinte: quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação, ok? B, o aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endotérmica quanto da reação exotérmica. A velocidade de um reagente no estado sólido é menor que no estado líquido. A diferença energética entre os produtos e os reagentes é chamada de energia de reação. E por fim temos E, onde vem a velocidade de uma reação depende da natureza dos reagentes, certo? Então, como é que nós vamos proceder para responder a este tipo de pergunta, ok? Como estão a falar aqui da velocidade das reações, na verdade nós encontramos esta característica em quase todas as reações que nós temos em química, certo? Porque se nós temos reagentes e, por sua vez, esses reagentes formam produtos, então nós vamos aqui nos preocupar em saber, portanto, a velocidade pelo qual estes reagentes vão levar para se formar, certo? Portanto, nós temos a parte da cinética química, podemos também encontrar a parte do equilíbrio químico e assim como as outras reações, certo? Mas este exercício é típico da cinética química, por isso mesmo, antes de nós escolhermos a nossa opção, permitam-me em primeiro lugar trazer aqui um conhecimento sólido que facilitará na resposta do próprio exercício, ok? Como estamos a falar mesmo da velocidade das reações, e eu disse que este é um exercício típico da cinética química, permitam-me então primeiro definir aquilo que é a cinética química, certo? Então, primeiro vamos definir aqui o que é a cinética, certo? Cinética química, ok? Então, vamos definir aqui o que é cinética química, ok? A cinética química, na verdade, é uma área, ok? Uma área da física química, da química física, que na verdade trata-se basicamente de duas coisas. Primeiro, esta cinética química, esta palavra, termo cinética, na verdade quer dizer movimento, certo? Então, a cinética química será o quê? O estudo da velocidade das reações químicas. Então, temos o primeiro, que é estudar a velocidade, ok? A velocidade das reações. A velocidade das reações. Essas reações são químicas, obviamente, ok? Químicas. Esta é a primeira coisa que a cinética química se preocupa, estudar a velocidade, ou seja, a rapidez das reações químicas, certo? E depois a cinética vai se preocupar não só em estudar a velocidade das reações químicas, mas também em saber, portanto, os fatores que vão influenciar nesta velocidade, certo? Então, também vai se preocupar em analisar os fatores ou estudar os fatores, portanto, que influenciam, fatores que influenciam nesta velocidade, ok? Fatores que influenciam tanto nesta velocidade, ok? Na velocidade das reações. Na velocidade das reações
reações químicas, ok? Então temos aqui duas coisas que a cinética se preocupa. Primeiro, a velocidade, estudar a velocidade das reações químicas e depois os seus fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Então eu coloquei aqui alguns fatores que nós podemos encontrar na cinética química, ok? Elas podem ser temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contacto e catalisador, ok? Então, de forma geral, esses fatores que nós temos aqui, cada um desses fatores aumenta a velocidade da reação química com o aumento de um desses fatores. Por exemplo, a velocidade da reação química vai aumentar se nós aumentarmos a temperatura, a velocidade vai aumentar se aumentarmos a concentração de um dos reagentes e vai aumentar se aumentarmos a superfície de contacto, vai aumentar também se, portanto, nós aumentarmos o catalisador, mas iremos ver com detalhe próximos vídeos de como é que esses aqui vão influenciar, certo? Mas por que vai aumentar a velocidade? Na verdade é que quanto maior, portanto, for a colisão entre as moléculas, se nós, por exemplo, estamos a aumentar a temperatura ou a concentração, então haverá choque, ok? Haverá choque entre as partículas, ok? Entre as partículas, certo? Então teremos aqui choque entre partículas. Ok? Temos aqui choque entre as partículas e isto vai levar com que haja, portanto, maior colisão entre essas partículas e automaticamente a velocidade da reação vai aumentar. Mas o que nós temos de fixar agora é que esses fatores, portanto, aumentam a velocidade com o aumento de um desses fatores, ok? A partir daí nós já temos um conhecimento sólido, agora podemos analisar as nossas opções. Vamos para a linha A. Não se esquecendo que precisamos apenas da afirmação incorreta, que para nós vai ser a verdadeira, certo? A linha A diz o seguinte, como podemos ver aqui, diz o seguinte: quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. E nós vimos aqui nesses fatores que quanto maior um desses fatores, maior é a velocidade. E aqui estão a dizer, quanto menor for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Portanto, está a contrariar aquilo que é o princípio da cinética química, ou seja, aquilo que é a influência de fatores que nós encontramos na cinética química, que seria quanto maior esses fatores, maior seria a velocidade. No entanto, aqui neste caso seria, quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação, mas aqui estão a dizer quanto menor for a temperatura. Então, se menor for a temperatura, não será maior a nossa velocidade, certo? Logo, está a contrariar a nossa ideia aqui e podemos dizer que a opção incorreta neste caso é A, ok? Que para nós é a correta, certo? Então, podemos deixar um link só para explicar outras opções, como é que elas vão influenciar ou por que são verdadeiras, certo? Então, é desta forma como nós temos de ver a cinética química. Primeiro, saber que ela estuda a velocidade das reações químicas, mas não só os seus fatores que vão influenciar nesta velocidade, ok? Então, se nós temos esses fatores, com o aumento desses fatores, haverá, portanto, choque entre as partículas, haverá maior colisão, portanto, a velocidade da reação vai aumentar, ok? Mais uma vez, dando continuidade do número 1, temos aqui o número 2, ok? Nós vamos fazer a leitura do próprio exercício e depois vamos aos comentários, certo? Na equação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, ok? Temos aqui a equação, não é? O peróxido de hidrogênio está a sofrer aqui uma decomposição, ok? Temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso, como podemos ver aqui, certo? Utilizando os dados da tabela fornecida, calcule a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Então, temos aqui a nossa tabela, temos aqui a reação e temos aqui a nossa tabela, certo? Essa tabela, primeiramente, nós temos os tempos, ok? Temos o tempo que é dado em minutos, como podemos ver aqui, e temos a concentração do peróxido de hidrogênio que está dado em moles por litro, certo? Então, eles querem saber como é que nós vamos calcular ou a velocidade, não é, do peróxido de hidrogênio, e temos aqui as nossas linhas, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Ou de que forma nós calculamos a velocidade da reação química? Ok? Esta é a nossa pergunta do momento. De que forma nós calculamos a velocidade da reação, certo? Então vamos aqui, nós começarmos com a nossa resolução, ok? Vamos começar aqui com resolução.
Portanto, temos aqui a resolução, ok? Como é que nós vamos seguir? Permitam-me, em primeiro lugar, trazer um conhecimento sólido, ok? Que vai nos facilitar a fazer cálculo da velocidade média, ok? Eu trouxe aqui deste lado, certo? Uma fórmula geral de como é que nós podemos calcular, portanto, a velocidade média de uma reação, ok? Então, nós temos aqui a velocidade média, ela é dada, portanto, pode ser definida em termos da variação da concentração dos reagentes sobre a variação do tempo, certo? Vejam que o sinal aqui é negativo, o que indica que os reagentes estão a ser consumidos. Isto é de forma geral, ok? Mas não só desta forma, permitam-me indicar de como é que nós podemos expressar de forma geral, ok? Ali só era para ter uma base. Então, de forma geral, nós definimos, portanto, a velocidade média, nesse caso da reação, ok? Sendo igual ao quê? A menos variação, ok? Variação da concentração dos reagentes, ok? Reagentes sobre a variação do tempo, certo? Que também pode ser igual a variação da concentração dos produtos, ok? Não só dos reagentes, pode ser também produtos, sobre a variação de tempo. Vejam que nós aqui temos o sinal positivo e aqui temos o sinal negativo, isto porque o reagente sempre é consumido e o produto é formado, certo? Frisar que aqui, onde nós temos a concentração, pode ser o número de moles, também pode ser o volume ou pode ser outras unidades de concentrações que nós conhecemos, certo? Então, não é necessariamente que seja a concentração. De forma geral, nós definimos assim a velocidade média. Vejam que esta velocidade média é da reação. Da mesma forma, nós podemos definir a velocidade média para esta reação que nós temos, ok? Então, seria o quê? A velocidade, portanto, da reação, estamos a falar de média da reação. Do nosso caso, o que nós temos seria menos a concentração, a variação da concentração do peróxido, ok? Seria menos a variação da concentração do peróxido, ok? Peróxido, sobre a variação do quê? Do tempo. Veja que é preciso colocar aqui os nossos coeficientes estequiométricos, ok? Que aparecem aqui, certo? Aqui, por exemplo, é 1, aqui é 1. Então, nós colocamos esses coeficientes. Aqui, basicamente, multiplicamos o 1 aqui, ok? 1 vezes, tanto, variação do tempo, mas 1 como não se escreve, por isso que às vezes nós não colocamos, ok? Então, seria igual ao quê? A concentração dos produtos. Vejam que é sinal positivo, então seria a variação da concentração. Os nossos produtos são esses dois, a água líquida, ok? Água líquida sobre variação de tempo igual também o que? A variação da concentração de oxigênio sobre variação de tempo. Portanto, de forma geral, a velocidade média da reação define-se desta maneira. E a partir daqui nós podemos apenas extrair aquilo que nos interessa. Nós queremos calcular a velocidade média do peróxido de hidrogênio. Logo, podemos dizer que a velocidade média, ok? Nesse caso de quem? De peróxido apenas, de peróxido de hidrogênio, ok? É o que nós precisamos. Será igual a esta parte aqui, só esta parte, ok? Se quiséssemos calcular da água líquida, seria levarmos isto assim sucessivamente, certo? Então, teríamos aqui menos, ok? A velocidade média, portanto, a variação da velocidade, a variação da concentração do peróxido, ok? Do peróxido sobre a variação do tempo. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, e traduzindo esta parte, ok? Traduzindo esta parte, estamos a falar que é a concentração, esta variação é a concentração do peróxido, certo? A concentração do peróxido, neste caso final, menos a concentração, ok? Do peróxido, ok? Inicial, certo? Sobre
sobre o tempo final menos o tempo inicial, certo? Apenas traduzimos isto aqui. E, basicamente, o que nós temos de fazer agora é substituir os nossos dados, ok? E uma coisa importante que nós temos de observar, o nosso tempo está em minutos, ok? Agora, se nós formos aqui ver os nossos resultados, iremos ver as unidades, elas estão dadas em moles vezes litro, moles sobre litro, ok? Vezes segundos. Então, o nosso tempo aqui está em minutos, implica dizer que nós temos de passar o tempo aqui para segundos, ok? Então, vamos aqui fazer um cálculo auxiliar, ok? Vamos aqui fazer um cálculo auxiliar, dizer que a variação, portanto, de tempo é igual ao quê? Nós temos lá 10, final, ok? Então, seria 10, está em minuto, menos 0, ok? Isto aqui, tudo isto está em minutos, certo? Então, esta operação nós teremos apenas, ok? A variação de tempo será igual a 10 minutos, certo? 10 minutos passando para segundos, teríamos aqui multiplicar apenas por 60, ok? Então, teríamos 600 segundos, ok? Tendo isto, apenas vamos usar esta nossa fórmula, ok? Substituir os dados e avançar com o nosso resultado, certo? Então, a velocidade do peróxido de hidrogênio, ok? Do peróxido de hidrogênio será igual a quê? A menos, substituímos os dados. Veja, a concentração final é 0,5. Logo, temos aqui menos 0,5, ok? Menos 0,8, certo? Menos 0,8. Isso tudo vamos dividir pela variação do tempo, que é 600 segundos, ok? 600 segundos, certo? Então, a nossa velocidade do peróxido de hidrogênio, ok? Será igual a menos, isto que está aqui dentro de parênteses, é 0, dá 0,3, certo? Mas dá menos, na verdade, não dá 0 apenas, dá menos 0,3, ok? Aqui temos menos 0,3, certo? 0,3 sobre 600, ok? Então, menos com menos, jogando este sinal, vai ser um sinal positivo. Então, basicamente, teríamos 3. Logo, podemos dizer que a velocidade do peróxido, ok? De hidrogênio será igual, podemos colocar em notação científica, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1, ok? E para simplificar a nossa resolução, podemos também colocar por baixo 6 vezes 10 elevado a 2, certo? Então, isto aqui podemos avançar para este lado, só para concluirmos. Vejam que a nossa velocidade, ok? Velocidade de peróxido de hidrogênio, ok? Peróxido de hidrogênio será igual. Se nós formos a simplificar isto, ok? Isto, com isto aqui, este aqui quando sobe para aqui, o expoente vai aumentar. Vai ser, portanto, 10 elevado a menos 3, ok? Podemos aqui simplificar, e 3 por 2 por 6 vai dar 1 meio. Então, teríamos 1 meio vezes 10 elevado a menos 1, ok? A menos 1. 10 elevado a menos 1. Vezes, quando passa para lá, fica 10 elevado a menos 2, certo? Então, a velocidade, tanto do peróxido de hidrogênio, ultimando, seria igual, simplesmente, isto aqui dá-nos 0,5, ok? 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, certo? E, por fim, nós vamos dizer que a velocidade, portanto, de peróxido de hidrogênio, ok? Peróxido de hidrogênio será igual, podemos colocar isto na notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 3, estamos aqui a aumentar tanto uma casa, e temos menos 4, certo? Portanto, temos aqui essa velocidade, vai ser dado em moles sobre litro vezes segundos, ok? Então, temos aqui a nossa solução, e se nós formos a verificar aqui o 5, teríamos aqui a opção D, certo? Esta aqui é que é correta para nós. Basicamente, temos, primeiro, de saber como expressar a velocidade média, ok? E saber como expressar esta mesma velocidade da reação
assim como para outros componentes. Isto vai nos facilitar a fazer alguns cálculos posteriormente, ok? Quando se pede para cada um desses componentes, certo? Então, é dessa forma como nós devemos proceder para resolver este tipo de exercício, certo? Temos aqui o exercício número 3, dando continuidade ao exercício número 2, ok? Vamos fazer a nossa leitura e depois vamos interpretar ou resolver o exercício, certo? No estudo cinético de uma reação representada por, temos aqui a reação 2A, não é? No estado gasoso, mais B2, também no estado gasoso para dar 2AB, certo? Colocou-se os seguintes dados. Temos aqui os nossos dados, como podemos ver, temos as concentrações iniciais de A, e depois temos de B, e temos a velocidade, ok? A velocidade desta reação pode ser expressa, portanto, pela equação, ok? Então, nós queremos saber de que forma podemos expressar a velocidade, portanto, desses dados que nós temos aqui. Aqui, de frisar que ainda estamos a falar, portanto, da cinética química, ok? E este aqui é um exercício típico da cinética química que envolve, portanto, algumas experiências. Ou seja, nós queremos expressar aqui a lei da velocidade, ok? Então, eu trouxe aqui um conhecimento básico só para nós termos em mente como é que nós podemos, tanto, proceder para resolver esse tipo de exercício. Vejamos, se nós temos uma reação genérica, ok? A mais B, dando C mais D, vejamos, aqui temos A pequeno, esses A's aqui chamamos de coeficientes estequiométricos, ok? Então, a velocidade, tanto a lei da velocidade seria o quê? Seria, na verdade, o produto das concentrações, nesse caso estamos a falar dos reagentes, certo? E de frisar que esses aqui, na verdade, devem ser ou devem estar sempre no estado gasoso ou no estado aquoso para entrar ou fazer parte da expressão da lei de velocidade, ok? E como é que nós vamos resolver? De que forma podemos resolver quando nós temos, portanto, as concentrações quando são dadas em experiência, ok? Então, a primeira coisa que nós temos de fazer aqui é exatamente o que nós fizemos aqui, ou seja, expressar a velocidade, portanto, dessa nossa reação aqui, ok? Como nós fizemos e temos a nossa reação e nós vamos tentar expressar a lei da velocidade, que seria, na verdade, para esta reação, ok? Então, teremos aqui a nossa resolução, ok? Deste lado. Teremos aqui a resolução, ok? Ok? Então, temos aqui resolução. Primeiro, vamos cada etapa neste exercício. Primeiro, vamos expressar a lei da velocidade para esta reação que nós temos, ok? Da forma como nós fizemos aqui, certo? Então, como é que nós podemos expressar? Portanto, como é que nós podemos expressar? Ora, vejamos, vamos dizer que a velocidade, ok? A velocidade, neste caso, a lei da velocidade seria o quê? Multiplicamos por uma constante, ok? Vezes a concentração dos reagentes. Então, temos o A. Vejam que o A aqui tem o coeficiente 2, então seria A elevado a 2, ok? Vezes a concentração de B. Ok? Vezes a concentração de B. O B, como podemos ver aqui, tem um coeficiente 1, então nós não vamos escrever, ok? Não vamos aqui colocar, tanto, não vamos elevar, ok? Então, o que é que nós temos de fazer em primeiro lugar aqui na resolução? É que temos de expressar, ok? A lei da velocidade como nós fizemos nesta etapa aqui, ok? Isto aqui é de forma geral
E nós temos de expressar a lei da velocidade para esta reação que temos aqui, ok? Então, a lei da velocidade seria o quê? Seria multiplicarmos uma constante, sempre não podemos esquecer, ok? Portanto, a concentração dos reagentes, nesse caso o A, vejam que o A tem aqui o coeficiente 2, então vamos elevar a 2, ok? Vezes a concentração de B, ok? A concentração de B, certo? O B aqui não temos nenhum coeficiente, ok? Então, fizemos... Esta aqui seria a expressão da lei da velocidade para esta reação. Mas agora, se nós temos aqui experiência, é que isto pode não ser verdade. Logo, nós temos de desenvolver mais, ok? Desenvolver mais, ok? Ou seja, escolhermos algumas experiências que nos possibilitam a achar, portanto, a lei da velocidade. Então, qual é o passo a seguir? Este foi o primeiro passo, ok? Este foi o primeiro passo. E o segundo passo, o que é? Na verdade, temos de definir aquilo que nós chamamos, ou seja, temos de calcular a ordem da reação. Então, aqui temos o primeiro passo, ok? Este aqui, passo número 1. E temos passo número 2 aqui, ok? Passo número 2, que seria o quê? Calcular a ordem da reação, ok? Vamos calcular ordem, ok? Ordem da reação. Ordem da reação. Esta ordem da reação é em relação a cada componente, certo? Em relação a cada componente. Neste caso, estamos a falar de A e estamos a falar de B. A ordem da reação, o que é? Vejamos, vamos voltar aqui. Esses coeficientes aqui que nós temos, o A e B, nós chamamos a ordem da reação, ok? Por exemplo, aqui, a ordem da reação em relação a concentração de A, seria o próprio A. Se tivéssemos aqui 2, seria o 2, certo? A ordem da reação em relação a B seria o próprio B. Neste caso, a ordem da reação, né? Se fosse que esta aqui é a nossa expressão da lei da velocidade, para o A seria o 2, para o B seria portanto, o 1 aqui, ok? Então, para calcularmos a ordem da reação, o que nós vamos fazer? Vamos expressar, portanto, uma velocidade, não é? De forma genérica, podíamos dizer que a velocidade, portanto, da reação, que é K multiplicado pela concentração de A elevado a um X. Nós assumimos que é X porque não conhecemos a ordem da reação. Então, este X é a nossa incógnita, é o que nós queremos procurar, certo? Vezes a concentração, neste caso, de B, ok? De B elevado a um Y aqui. Portanto, nós queremos achar o X e o Y, ok? Feito isto, qual é o passo a seguir? Temos aqui 2 passos. O passo a seguir é escolhermos 2 experiências. Por isso mesmo, nós vamos definir a velocidade 1. Esta aqui seria a velocidade 1, ok? V1. E podemos também definir uma outra velocidade. Pode ser 2, pode ser 3, tanto faz, ok? Que é constante multiplicar pela concentração de A, ok? De A elevado a X, vezes a concentração de B, ok? De B elevado a Y. Então, nós o que vamos fazer, na verdade, é fazer aqui a divisão da velocidade 2 sobre a velocidade 1, ou seja, a maior velocidade sobre a menor velocidade. Então, teríamos o V2, ok? Sobre o V1, certo? Que seria igual, ok? Seria igual. Temos deste lado a constante vezes a concentração de A elevado a X vezes a concentração de B elevado a Y, ok? Sobre o K, neste caso aqui K1, este aqui é K2, aliás, aqui é K2 e aqui é K1, certo? Vezes a concentração de A, ok? De A elevado a X vezes a concentração de B elevado a Y. Tanto temos o primeiro passo, que é expressar a lei da velocidade, que seria, na verdade, para esta reação que nós temos aqui, mas que, na verdade,
podemos identificar ao longo do tempo que não será este, pode ser igual ou pode não ser também. E depois temos de definir a ordem da reação. Neste caso, vamos definir a velocidade 1 e velocidade 2, depois vamos dividir a velocidade 2 pela velocidade 1, ok? Então, indo para o cálculo da ordem da reação, aqui, vamos colocar aqui deste lado, ordem, ok? Ordem da reação em relação ao quê? A concentração de A. Vamos começar com a concentração de A. Então, nós vamos calcular a ordem da reação em relação à concentração de A. E como é que nós fizemos? É muito simples. Nós vamos escolher sempre, ok, duas experiências, certo? Duas experiências. Nessas experiências, a concentração de B deve ser constante, ok? Para simplificarmos aqui nesta fórmula, certo? Vejamos, nós queremos calcular a ordem em relação à concentração de A. E deste lado, a concentração de B deve manter constante, ok? Se eu, por exemplo, escolher a experiência 1 e a experiência 2, a concentração de B varia, portanto não posso escolher essas duas experiências. Mas se eu escolher a experiência 1 e a experiência 2, irei ver que aqui a concentração de B, portanto, mantém constante. Então aqui terei a experiência, ok? Experiência 1 e 3, ok? Experiência 1 e 3. O que eu vou fazer? Basicamente, temos de aplicar esta fórmula aqui, ok? Temos de aplicar esta fórmula. E porque o B é constante, então teria dividir isto aqui, dividir por isto, ou seja, substituindo nesta expressão, isto nos daria 1. Então, eu posso simplificar basicamente esta parte, que não existe, ok? E fico basicamente com esta parte aqui. Posso simplificar também constante, com constante, e fico apenas com velocidade, ok? 2 sobre V1 igual ao quê? A concentração, ok? De A elevado a X sobre a concentração de A elevado a X, certo? Feito isso, é a questão de só substituir, ok? Temos aqui a velocidade 3, a sua velocidade, a concentração 3, ou seja, a concentração para o A. Temos 0,20 na experiência 3 e temos a velocidade que é 10,01. Então, vamos substituir. Temos 10, ok? 10,01, ok? Vezes 10 elevado a menos 6. Dividimos por velocidade 1. A velocidade 1 temos aqui 2,53, certo? 2,53, ok? Vezes 10 elevado a menos 6. Isto será igual. A concentração de A temos 0,20. Então, teríamos 0,20 sobre 0,1, ok? 0,10. Matematicamente falando, isto podemos colocar, portanto, podemos colocar entre parênteses elevado a x, certo? Então, é a questão de só fazer operação matemática. Podemos simplificar este por este. E isto aqui, 10,01 dividir por 2,53, isto é aproximadamente a 4, ok? Aproximadamente a 4. Então, vamos colocar aqui 4, ok? Igual ao quê? Igual a 2. Então, teríamos aqui 2 elevado a x. Então, temos aqui esta função, ok? Esta função logarítmica, onde nós procuramos ter, temos uma função exponencial, onde procuramos ter a mesma base. Aqui temos 4, temos 2. Isto podemos escrever da seguinte maneira, que é 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a x. E quando é assim, implica dizer que o nosso x é igual a 2. Ou seja, em relação à concentração de A, nós temos segunda ordem, ok? Então, o nosso expoente aqui já encontramos que é 2. A mesma coisa nós vamos fazer em relação a ordem em relação a B, ok? Temos aqui a ordem, ok?
em relação à concentração de B, ok? Em relação à concentração de B. E como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui ver a experiência. Temos aqui a concentração de B, certo? E vamos verificar duas experiências. Você escolhe. Pelo menos devem ser duas experiências, ok? Vamos verificar duas experiências onde a concentração de A mantém constante, certo? E se eu, por exemplo, escolher a experiência 1 e experiência 2, tenho de verificar deste lado. Deste lado, a concentração, portanto, de A mantém constante. Então, vou levar mesmo esta experiência. Aqui vou fazer experiência, tanto 1, ok? Experiência 1 e 2. Vou usar a mesma fórmula, ok? Vou usar a mesma fórmula aqui. E porque aqui mantém constante, então eu simplifico esta parte, como fizemos da primeira vez, simplifico esta parte também some, e ficarei basicamente isto com isto. Então, eu teria aqui a velocidade 2 sobre V1, ok? Sobre V1, que vai ser igual à concentração de B, ok? De B, elevado a Y, sobre concentração de B, ok? De B elevado a Y. E aqui é só a questão de irmos substituir os nossos valores, ok? Velocidade 2, nesse caso, temos aqui, aqui deste lado, dividimos V3, não 2, ok? Temos aqui V3, é só a questão de retificar aqui, V3, isto aqui fizemos divisão de V3 sobre V1, porque escolhemos a experiência, portanto, 1, aqui estamos a usar a experiência 1 e 3, ok? Então, aqui é V3 sobre V1. Aqui é onde escolhemos a experiência 2 sobre a experiência 1, ok? Então, vamos substituir. V2, temos aqui 5,06. Então, teríamos 5,06 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Sobre V1 é 2, 2,53, ok? 53 vezes 10 elevado a menos 6, que será igual ao quê? A concentração de B. A concentração de B temos 0,20 dividir por 0,10, ok? 0,20 dividimos por 0,10, ok? Isto também é a mesma coisa. Fazer isto e colocamos aqui o Y, ok? Então, esta parte aqui, se nós formos a fazer a operação, iremos verificar que isto aqui, dividir por 5,02 é 0,6. Podemos primeiro simplificar isto, ok? Simplificamos isto. E se formos a dividir aqui, iremos perceber que isto é aproximadamente a 2, ok? Então, temos aqui 2 igual. Deste lado aqui, se formos a dividir, também é 2 elevado a y. Portanto, temos a mesma base. Isto implica dizer que o nosso y é igual a 1, ok? Porque o 1 é este aqui. Nós estamos a igualar o expoente que está aqui. Portanto, isto aqui implica dizer que o y é primeira ordem. Então, temos primeira ordem em relação a b e segunda ordem em relação a ok? Então, a partir daí, nós podemos agora, ok? Podemos agora, deste lado, colocar a nossa expressão. Então, a lei da velocidade seria o quê? Constante, ok? Multiplicamos pela concentração de A. O A achamos a ordem, que é 2. Então, vamos colocar aqui 2. Vezes a concentração de B, ok? A concentração de B. A concentração de B, aqui temos o 1, mas o 1 não se escreve, ok? Portanto, esta aqui é a solução que nós temos, certo? E se formos a verificar nas opções, iremos ver aqui a opção, portanto, B, que é A ao quadrado elevado a 2 sobre E vezes o B. Então, temos aqui a opção correta B. Basicamente, nós partimos de definir, primeiramente, a lei da velocidade. Para esta reação, seria esta, certo? Seria esta aqui. E depois temos de calcular a ordem da reação em relação a cada componente, ok? Neste caso, para o A, escolhemos duas experiências. Sempre temos de escolher duas experiências. Escolhemos a experiência 1 e 3. Por que escolhemos a experiência 1 e 3? Porque deste lado, nessas duas experiências mantém constante.
Isso vai nos facilitar a fazer simplificação na fórmula, certo? Ficamos com isto e a questão de substituir e termos o resultado, certo? Ok, meus amores, dando continuidade ao exercício número 4, primeiro vamos seguir a nossa metodologia, certo? Vamos ler o exercício e depois vamos fazer os nossos comentários, ok? O exercício diz o seguinte: o equilíbrio de dissociação de sulfureto de hidrogênio, ok? Gasoso é representado pela equação. Temos a nossa equação, ok? Vejam que os estados aqui é importante neste caso e vejam a nossa seta, ela indica dois sentidos, então é um tipo de exercício que envolve o equilíbrio químico, ok? O próprio exercício também já disse. É um recipiente de 2 litros, estão em equilíbrio 1 mol, ok? Temos uma mol de ácido sulfídrico, ok? Sulfureto de hidrogênio, e temos 0,20 moles de hidrogênio, e finalmente temos 0,8 moles de enxofre, certo? Qual é o valor da constante de equilíbrio? Kc neste caso, ok? Agora, sempre eu vou trazer alguns fundamentos ou um conhecimento sólido que nos ajudará a fazer o quê? Resolver este tipo de exercício. Então, coloquei aqui alguns cálculos auxiliares, ou seja, apenas temos duas fórmulas que nós vamos usar para calcular este nosso exercício. A primeira fórmula que tem a ver com a concentração, certo? Isto porque temos de calcular a concentração. Não é necessário, às vezes, calcular a concentração. Se os dados são dados em concentração, então não precisamos. Mas, em caso desses dados estiverem em termos de outras unidades que precisamos calcular a concentração ou fazer algumas conversões, então temos de usar esta fórmula. Basicamente, temos de dividir o número de moles sobre o volume se os nossos dados estiverem em número de moles, certo? O volume aqui é o número de moles em moles, mesmo a sua unidade, o volume é litros. E também frisar que 1 litro corresponde a 1 decímetro. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 litros, também vai corresponder a 20 decímetros cúbicos, certo? E, finalmente, nós temos de expressar, portanto, o Kc, que é constante de equilíbrio, não é? Como é que se expressa, na verdade? Eu trouxe aqui uma reação genérica só para termos uma ideia, certo? Temos o A mais B, e esses B's pequenos são coeficientes estequiométricos, certo? Todos estão no estado gasoso. Temos aqui o equilíbrio a dar, portanto, D mais E, ok? E como é que nós expressamos? Na verdade, é o produto das concentrações aqui dos produtos, como nós podemos ver, ok? Apenas fizemos esta multiplicação dessas concentrações e elevamos a seus coeficientes estequiométricos, são esses aqui, certo? Dividimos pelo produto da concentração dos reagentes, ok? Também não se esquecendo de elevar os seus coeficientes estequiométricos. Outra dica importante é que na constante de equilíbrio Kc só entram aquelas substâncias que estiveram no estado, portanto, gasoso ou no estado aquoso. Os líquidos e sólidos, elas não entram porque, na verdade, tem um valor constante, certo? Então, não vai trazer nenhuma diferença, ok? Então, usando essas fórmulas, nós podemos agora começar com o nosso exercício, certo? Podemos começar com a resolução do nosso exercício, certo? Vamos aqui começar com a resolução, ok? A resolução deste nosso exercício, ok? Então, temos aqui. E, como eu dizia anteriormente, que primeiro temos de calcular as concentrações. Concentrações, nesse caso, de todas as espécies que nós temos aqui. Por que calcular a concentração? Porque nós temos aqui o número de moles e temos o volume, certo? Então, vamos calcular primeiro passo, ok? Vou colocar aqui o primeiro passo. Temos de fazer primeiro passo, ok? Primeiro passo, cálculo das concentrações. Cálculo das concentrações. Vou abreviar, apenas colocar assim, ok? Das concentrações. Nesse caso, todas as espécies. E começamos aqui com essas espécies. Podemos começar com ácido sulfídrico, ok? Então, vamos dizer que a concentração do nosso ácido, ok? Será igual ao quê? Ao número de moles, certo? Sobre o volume. E vamos substituir os dados apenas.
O número de moles para ácido sulfídrico é 1 mol, então colocamos aqui 1, ok? 1, dividir por volume, volume é 2, logo colocamos aqui 2 litros, certo? Esta operação, basicamente, teremos 0,5, ok? Moles por litro, ou mesmo pode encontrar apenas representado por M, quer dizer também moles por litro. E depois vamos calcular a concentração, ok? Do que? Da outra espécie que é hidrogênio, ok? A concentração do hidrogênio, que também será igual a número de moles sobre volume, ok? E substituímos aqui os dados. Para o hidrogênio temos 0,20 moles, ok? Dividimos pelo volume que é 2 litros, certo? Esta operação, na verdade, nós teremos, portanto, 0,1, certo? Teremos aqui 0,1 moles por litro, ok? E finalmente vamos calcular a concentração de enxofre. Dizer que a concentração de enxofre, ok, é diatômico, vai ser igual ao quê? Ao número de moles, ok? Número de moles sobre volume, que substituindo teríamos 0,8, ok? 0,80 moles, ok? Sobre 2 litros. Esta operação nos dá 0,4 tanto moles por litro. Este é o primeiro passo, que é o cálculo das concentrações. Assim que nós calculamos as concentrações, temos o segundo passo, ok? Segundo passo. Segundo passo será expressar a constante de equilíbrio, ok? Então, temos aqui expressão, ok? Expressão de Kc, ok? Como nós vimos aqui, trouxemos aqui de forma geral. Mas agora vamos fazer isto olhando para a nossa reação que temos aqui. E não se esquecer dos coeficientes estequiométricos, como nós explicamos, certo? Então, como é que nós vamos expressar o Kp, o Kc? Vamos dizer que o nosso Kc, ok? Será igual. Vamos aqui colocar os nossos produtos. Nesse caso, o produto temos hidrogênio. Então, a concentração de hidrogênio vezes a concentração, ok, de enxofre, que é o nosso produto, vezes a concentração de enxofre, ok? Mas o hidrogênio, como podemos ver, tem aqui um coeficiente estequiométrico que é 2. Logo, não podemos esquecer, ok? Nós vamos, portanto, usar este 2, ok? Aqui, elevamos aqui. Então, aqui será elevado a 2. Sobre a concentração do nosso ácido sulfídrico, ok? Ácido sulfídrico. Mas também não se esquecer que tem um coeficiente aqui 2, certo? Feito isto aqui, apenas nós temos de substituir o que nós temos aqui para calcular o Kc, certo? Então, vamos aqui seguir com o último passo. Dizer que a constante de equilíbrio será igual ao quê? Vejamos, temos aqui o hidrogênio ao quadrado, a concentração do hidrogênio é 0,1. E também pode ser 1 vezes 10 elevado a menos 1, certo? A menos 1. Isto aqui ao quadrado, como nós vimos, ao quadrado porque o hidrogênio está elevado a 2, ok? Isto aqui é 1. E temos aqui a multiplicar pela concentração, portanto, do enxofre. A concentração do enxofre é 0,4, que também pode ser escrita da seguinte maneira. 4 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Isto aqui está dividido com a concentração do nosso ácido, que é, portanto, 0,5, que também podemos escrever 5 vezes 10 elevado a menos 1, ok? Isto aqui, ao quadrado, temos quadrado, ok? Elevado a menos 1 aqui, ao quadrado, certo? E apenas temos de efetuar este cálculo. Isto aqui, de cima, vamos ter o 4, basicamente,
Desenvolvendo aqui 2, teríamos 1 vezes d elevado a menos 2. Então, multiplicando com este, vamos ter 4 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? A menos 3. E por cima, teríamos, portanto, 25. Ok? Teríamos 25 com este quadrado aqui. Então, vamos ter 25. Na verdade, seria 0,25. Essa toda a operação aqui seria 0, não é? Vírgula, portanto, 25. Assim, ok? E também pode-se colocar isto aqui em notação científica, certo? Que é constante de equilíbrio ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Sobre 2,5 vezes 10 elevado a menos 1, colocando em notação científica, certo? E finalmente é só fazermos esta operação, que é 4, ok? Dividir por 2,5, ok? Vezes, portanto, 10 elevado a menos 3, ok? Cima. Este, quando vai para lá, fica 10 elevado a 1, certo? Fica, neste caso, positivo. Positivo, ok? E aqui vamos, portanto, ultimar apenas, dizer que isto vai nos dar kc igual a, ok? Esta divisão nos dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Este, na verdade, é o exercício, ok? É o resultado deste exercício, mas também é importante nós colocarmos isto aqui de outra forma, porque pode ser que lá nos nossos resultados não está dado em notação científica. Então, seria, portanto, 0,016. Que se a gente colocar isto, em notação científica seria 1,6 vezes d elevado a menos 2, ok? Então, esse aqui é o nosso resultado. E nós podemos voltar, irmos ver aqui nas nossas opções, encontramos para nossa linha que é A. A linha A é que está certa, certo? Basicamente, começamos a expressar a concentração, ou seja, calcular a concentração, que é o número de moléculas sobre volume. Depois expressamos Kc, não se esquecendo dos coeficientes estequiométricos. E desta forma, como nós fizemos aqui, temos os passos, é importante identificar os passos. Primeiro calculamos as concentrações, portanto, de todas as espécies estão aqui. E depois fizemos a expressão de constante de equilíbrio e finalmente fizemos apenas a substituição. É desta forma como nós devemos proceder para resolver qualquer tipo deste exercício que envolve o equilíbrio químico, certo? Ok, dando continuidade, temos aqui o exercício número 5, certo? Este exercício vamos fazer a nossa leitura e depois vamos aos comentários, ok? O exercício diz o seguinte: para o equilíbrio químico a seguir, temos aqui o nitrogênio a reagir com o oxigênio para dar o monóxido de nitrogênio, ok? Foram encontrados os seguintes valores para a constante de equilíbrio, nesse caso o Kc, as temperaturas indicadas. Temos aqui as nossas temperaturas, ok? Temos experiências até 5 e temos aqui as nossas temperaturas e constante de equilíbrio. O pedido é a maior concentração molar do monóxido de nitrogênio em. Ok, este aqui é um exercício ainda do equilíbrio químico, onde temos aqui alguns fatores que influenciam no equilíbrio químico. Nesse caso temos, portanto, o fator temperatura, ok? E nós queremos saber de que forma nós podemos aumentar o rendimento, ou seja, a concentração do monóxido, nesse caso dos produtos, ok? Agora, primeiro, o que nós temos de fazer? Vamos fazer como fizemos lá no exercício número 4, ok? Vamos expressar a constante de equilíbrio para esta reação, certo? E ver de que forma a temperatura ou constante de equilíbrio vai influenciar, certo? Então, vamos aqui ter a nossa resolução, ok? Vamos colocar aqui, ok? A nossa resolução. Teremos aqui resolução. Ok, então,
Daqui, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos expressar a constante de equilíbrio para esta reação. Vimos que é o produto da concentração dos produtos sobre reagentes. Então, vamos dizer que Kc, ok, será igual ao quê? A concentração, neste caso, dos produtos, que é o monóxido de nitrogênio, ok? Monóxido de nitrogênio. Vejam que tem 2 aqui, então nós vamos elevar a 2, ok? Sobre a concentração dos reagentes, que nesse caso temos o nitrogênio, ok? Nitrogênio vezes o oxigênio, ok? Oxigênio. Assim, não elevamos porque está, portanto, o coeficiente estiquiométrico é 1. Feito isto aqui, o que nós vamos fazer? Vejam só que há uma proporcionalidade aqui. Na medida em que nós vamos aumentar a constante de equilíbrio, logicamente que a concentração do produto vai aumentar, ok? A concentração do produto vai aumentar. Ou isso pode ser, portanto, avaliada de 2 maneiras. Em termos da constante de equilíbrio, ou mesmo em termos da temperatura. Com o aumento da temperatura, aqui nessas experiências, quanto mais a temperatura for maior, logicamente que nós sempre vamos, portanto, produzir um bom rendimento, ou seja, o produto sempre vai ser maior comparativamente com menores temperaturas, ok? Imaginemos só, nós temos uma certa reação na indústria e tal, então temos a temperatura de 20 e depois começamos a aumentar a temperatura. O que vai acontecer? Na medida em que nós aumentamos a temperatura, então estamos a aumentar, portanto, o rendimento da reação, neste caso favorecendo a formação do nosso produto, certo? Concordam comigo? Então, pode-se fazer a partir da temperatura ou mesmo a partir de Kc. Se nós temos aqui Kc deste lado, é só vermos qual das reações ou qual das opções aqui, das experiências, o Kc é maior. Quanto maior o Kc, maior será, portanto, a formação ou vai favorecer a formação do produto, neste caso, certo? Ou pode-se fazer em termos da temperatura, certo? Fazendo em termos de Kc, podemos ver que de todos esses aqui, nós temos aqui este aqui que é maior de todos, ok? Temos aqui esta parte que é 16,9, que é maior em relação a esses todos. Então, como o Kc é maior na experiência 5, logo, é esta experiência aqui, basicamente, que vai fazer com que a gente possa formar o produto, ok? Tanto, quando nós usamos a primeira temperatura, podemos verificar que vamos formar o produto sim, mas em pequenas quantidades. Mas quando nós aumentamos a temperatura, a Kc é maior, aí sempre vamos formar tanto o monóxido de nitrogênio em maiores quantidades. Nesse caso, basicamente temos de considerar 2 coisas. Quanto maior for a temperatura e quanto maior for o equilíbrio, tanto o Kc, ok? Então, ficamos com a opção tanto A, ok? Onde temos a experiência 5. Esta aqui é correta, certo? Então, pessoal, esta foi a primeira parte de exercícios resolvidos de 1 a 5, exame 2020 da UEM. Não se esqueça de dar seu sininho, seus comentários e subscrever no canal. E também expandir o mesmo conhecimento para aqueles que queiram preparar exames de admissão. Até da próxima!